Gente, eu Acertou. confesso, eu só não estou de pijama porque eu sou a professora. Cai mal. Mas Se tem coisa não, melhor que pijama? eu até quando eu tô muito cansada de dia mesmo, assim, aí eu tomo banho e coloco um pijama, tipo, 3 horas da tarde, Maravilha, eu só também. para Fico ficar super confortável. confortável. Então, podem assistir a aula hoje, é para ser relax mesmo, é para Uhum. gente poder trocar figurinha, conversar, desabafar, chorar se precisar, compartilhar. Às vezes não abrir a câmera pode ser até olá, Ah, tá, às vezes Bita. pode ser uma estratégia, mas hoje a gente vai tentar pelo menos conversar, porque eu acho que a psicologia, né, ela remete a isso, né, a cura pela fala. Então, existe um processo fantástico, né? Quando a gente fala, a gente se ouve. Então, muita coisa está guardada e a gente nem tem noção que está repercutindo em nós, né? Hoje em dia tem muitas pessoas fazendo a escrita terapêutica, né? Para se perceber o que está pensando, o que está sentindo. Porque, por exemplo, um dos temas, né, mais atrelados, né, às questões do concurso, dos concursos, dos estudos da vida, de uma forma geral, é a ansiedade. E a ansiedade, ela é uma emoção muito complexa. A gente não sabe exatamente como que ela está atuando. Quando a gente, por exemplo, pensa em tristeza, quando a gente pensa em alegria, é muito fácil identificar. Por exemplo, a tristeza quem assistiu o filme Divertidamente ou viu, né? Não assistiu, mas viu as emoções, né? Cada uma representada, vai lembrar que a tristeza é azulzinha, é cansada, ela tá sempre, né, como se ela tivesse com a energia muito baixa, a voz dela, oh, porque de fato as emoções elas trazem elas trazem movimentos. Então, por exemplo, a alegria, né? Ela tem aquela vibração, aquele corpinho mais, né? Ansiedade, né? Mas a ansiedade ela é complexa. A raiva, por exemplo, é muito fácil a gente identificar uma pessoa com raiva. Ela não precisa falar nada, né? A gente às vezes tem até o vinquinho aqui da raiva, né? Quando tá com muita raiva, tem gente que faz um vinco aqui, né? De tanto que expressa ali. Então a raiva ela é uma emoção que aparece muito na face, aparece muito nos dentes, né? Tem gente que às vezes está com tanta raiva que não percebe o quanto afetou essa musculatura aqui, né? Essa tensão aqui no pescoço. É muito perigoso a gente estar com raiva, quando as pessoas têm uma raiva muito acentuada, às vezes a melhor coisa é ficar quieto, porque a raiva ela concentra uma energia muito forte, né? Nas mãos, por exemplo, você colocar uma pessoa com raiva em um lápis, né? É muita concentração aqui nos braços, né? Mas a ansiedade, ela é muito complexa. Então, você pergunta para as pessoas, às vezes, você está ansioso? E às vezes a pessoa não percebeu que está, mas o corpo dela está dizendo que está. A gente vai ter uma variedade de sintomas físicos e psíquicos quando a ansiedade aparece. Mas, assim, exatamente porque, né, tem muita coisa conectada. Então, por isso que se a gente hoje trocar um pouco de fala, não precisa abrir a câmera se não se sentir confortável, mas se a gente falar, a gente vai ouvir bastante coisas sobre nós, né? Não que a gente vai fazer uma terapia aqui para abrir, para, né, nos expor, mas eu queria fazer uma proposta diferente hoje, que a gente, que eu falasse, porque das outras vezes eu acho que eu falei um pouco mais e hoje eu queria trocar um pouco mais, Laís. Eu queria hoje propor uma atividade rapidinha, tranquilinha, que todo mundo acho que vai conseguir fazer, tá? Até a própria Thaís, ela pode até Eu vou começar. pegar. A gente poderia completar duas frases apenas, só duas. Uma delas é assim:
eu poderia ser mais feliz se... E aí a pessoa completa. A segunda é um profissional que admiro muito é... Aí a gente vai falar o nome. Não precisa ser o nome do profissional se não quiser, mas assim, pode dizer assim, uma enfermeira de tal lugar, ou um profissional tal. Se quiser, pode falar o nome. E aí dizer algumas características desse profissional. Aí vai falar, né? Você fala seu nome, mas eu tô vendo aqui os nomezinhos, então não vai precisar. Tem uns que tem umas que tem uma fotinha aqui, dá para ver a carinha, mas não precisa abrir a câmera se não quiser, tá bom? Vocês ficam confortável como vocês quiserem. Agora a gente precisa trocar um pouco. O que é que vocês acham? Pode ser? Pode. Difícil, gente. Eu já achei difícil. A primeira frase seria: poderia ser mais feliz se. E a segunda, um profissional que admiro muito é. Aí fala do profissional. E um pouco desse profissional. Pode ser coisas mais genéricas, pode ser. Outra coisa, o profissional pode ser não alguém que você conviva, mas pode ser alguém da internet, pode ser alguém famoso, pode ser alguém que a gente não conhece, mas você pode nos explicar algumas características dessa pessoa. Por exemplo, eu poderia dizer assim: ah, um profissional que admiro é o meu tio fulano de tal, ou então um tio meu, se eu não quiser falar o nome do tio, e falar algumas características desse tio, por que que eu admiro. Então, vamos lá, deixa eu só ver aqui no chat aqui que alguém falou. A Wesleyane. Gente, minha câmera não tá abrindo mesmo. É aquele problema de sempre do meu Não tem computador. problema, não. Oi. Peraí, acho que entrou mais alguém aí, deu um delay. A Valéria entrou. Valéria entrou na hora da atividade. Sabe aquela coisa assim, ó, acabou de chegar na aula, você vai ser o primeiro, Valéria? Mas a Valéria ouviu? Não, eu tô brincando com ela. Gente, eu ouvi pela metade. Começa com outra pessoa, que aí eu vou pegando e falo. Não, mas Vai eu tava pegando o brincando. gancho. A pessoa, uma que começa vai ajudando a outra. Eu vou começar, então, para ajudar. Deixa eu tirar só uma foto aqui para registrar esse momento. Gente, o motivo que eu vou falar que eu seria mais feliz já foi motivo de terapia. Eu seria mais feliz se eu aprendesse a curtir o ócio. Uma profissional que eu admiro muito, ela chama Duda Vieira. Hoje, né, não é da enfermagem, hoje meus olhos estão muito voltados hoje para essa questão empresarial e de crescimento via, né, Instagram digital, e ela, para mim, é uma grande referência na área de marketing digital. Ela começou vendendo material de estudo para direito, OAB e tal, e hoje é uma grande referência nacional e internacional no É marketing goiana, digital. né? Ela é aqui de Goiânia, ela só tem 27 anos, Nossa! E ela ela fez transição de carreira, né? fez transição de carreira. E ela, eu acho que toda vez que tem uma mulher, né, assim, profissional, traz, assim, uma inspiração maior, né? Assim, quando essa profissional também é mulher, né? Para nós, tem uma representatividade também, acho que muito importante, né? Sim, sim. E aí ela me inspira muito, porque assim, eu não acho ela altiva, como às vezes eu vejo outras pessoas assim com um ar mais soberbo e tal. E ao mesmo tempo, ela é uma pessoa simples e que conseguiu assim um sucesso desse ponto de vista empresarial, assim. Eu acho que ela também tem a cara da maioria das brasileiras, né? Assim, nesse sentido de lutar, de ir atrás, né? É uma mulher que, eu não conheço muito, eu sigo ela, mas assim, eu sei que ela é uma mulher simples, né? Que cresceu, Sim, que conquistou. Então, ela é uma inspiração mesmo. então é isso. E ela fala muito sobre, às vezes, curtir o ócio, né? Já falando do meu problema Boa, terapêutico, boa, sabe? Porque eu sou legal. muito ativa, né? Uhum. Então, até a última vez,
o médico acredita que eu possa ter TDAH e tudo mais, né? E eu sou muito ativa. Pode ser assim, neuroquímico também, né? Isso, Pode ter né? uma. Uhum. Então, toda a vida eu tive muita dificuldade de ficar parada. Sim, E, né? Então, é isso. muito obrigada. Quem continua? Qual que era a primeira pergunta? Eu já esqueci. Eu poderia ser mais feliz se. E um profissional ou uma profissional que admiro muito aí fala como a Laís falou e trouxe algumas características dessa profissional. Pensando aqui. Eu acho muito interessante esse ponto que a Laís trouxe, porque eu tenho muita ansiedade. Aham, E normalmente a pessoa ansiosa ela não consegue descansar no descanso, aham, né? E aí, sempre eu seria mais feliz se eu conseguisse descansar, essa seria a verdade, porque é um ciclo de deitar para descansar e pensar no que eu poderia fazer, e estar sentada fazendo o que eu deveria fazer, pensando que eu poderia estar descansando. Não sei vocês, mas Aquela mente que está inquieta, né? isso, exatamente. Então, eu acho que se minha mente fosse um pouco mais calma, eu acho que eu seria um pouco mais feliz. Outra coisa, um profissional que eu admiro. Se vocês se sentirem confortáveis Uhum, de me dizer a idade uhum, e assim um pouco sobre a vida, assim, um pouco da rotina de vocês, só para tá. eu poder entender um pouco. Se sentirem confortável, tá bom? Tipo Não, assim, tranquilo. eu Aham, trabalho, ou eu estudo, uhum, eu tenho filhos, alguma tá coisa bom. assim, que eu pudesse só conhecer um pouquinho mais vocês. Tá. A câmera, gente, eu não vou ligar porque eu Não tô tem com três Zoom problema. ligados ao mesmo tempo para ver se A funciona, não tá sua dando certo. voz e a sua fala é muito importante. Meu nome é Brenda, tenho 33 anos, sou enfermeira, tenho 7 anos de formada. É, trabalho hoje como analista de treinamento no Albert Einstein de Goiânia e estou fazendo o processo de transição de carreira da enfermagem para analista de treinamento. Uhum, Comecei a estudar para o concurso antes de ir para a parte de analista e fui mesmo para o concurso pedindo um socorro para sair da parte particular, hospital particular, queria ir trabalhar no Sul, ser concursada, enfim. E aí eu achei que a parte de ser analista de treinamento me daria um pouco de folga para estudar mais. Só que, na verdade, aconteceu o contrário. Eu trabalho muito mais do que uhum, se eu fosse enfermeira assistencialista, né? uhum. Não sei mais o que eu falo. Eu moro com Tá meus ótimo. pais, é isso. Aí a sessão da terapia eu pago depois. Tá ótimo. Inclusive, preciso. É Maioria isso. das mulheres hoje são, assim, tem muita ansiedade também, né? Nós somos mais É. ansiosos, inclusive. Pelo menos é o que se notifica, né? Às vezes também os homens não falam, mas as mulheres, elas notificam mais a ansiedade, né? E sobre um profissional que eu admiro, eu percebo que antes, há uns 2 anos atrás, eu admirava muitas pessoas. Hoje em dia, quando você fez essa pergunta, eu falei assim, cara, qual profissional que eu admiro, sabe? E eu não tenho uma pessoa para falar Uhum, assim, nossa, eu admiro tanto essa pessoa. Tinha uma pessoa uhum. que eu admirava muito, mas Não, acaba que hoje em dia já não está dentro do contexto mais de admiração, mas uhum, assim, hoje eu não tenho para falar assim, nossa, essa pessoa, lógico, tem a Laís, tem a Débora, mas assim, a gente tem um contato, mas é um contato mais
não é tão é profissional e não é profissional, sabe? É uma mistura Sim. de Nossa, é, então seria assim, mas não tenho. Hoje no meu trabalho não tem uma pessoa que eu admiro para falar assim, nossa, eu quero ser como essa pessoa. Não, não Tá existe. bem. Tá? Uhum. Tranquilo. É isso. Obrigada. Eu falo muito, viu, Que gente? isso, é ótimo. Adoro ouvir. ótimo, Quem Obrigada. mais? obrigada. Quem que se oferece? Senão eu vou pela listinha daqui, ó. Se quiser falar pouquíssimas palavras também, fica à vontade. Tá me Se não qui- ouvindo? E também, se não quiser falar, não é obrigado. Wisliane, pode falar. Boa noite, Boa noite. Liane. Eu tenho 38 anos, sou enfermeira, moro em Aracaju, sou formada há 5 anos, não atuo na área, atuei bem esporadicamente, Você é formada há quanto tempo? Desculpa. 5 anos. 5 anos. Aracaju, pertinho de Alagoas. Eu moro aqui nessa terra boa, mas eu sou Conheço Aracaju. muito... E minha rotina é casa, estudar, fazeres domésticos, almoço, estudo, casa. Aí faço atividade física, não abro mão, é minha válvula de escape. Muito bom. Estou treinando, quando não estou treinando, vou correr, porque é onde eu libero realmente assim minhas tensões. Que ótimo. E minha rotina, o que me deixa muito apreensiva é justamente essa rotina de não sair, de não ter um emprego, de não ter uma ocupação. E Uhum. me deixado muito apreensiva. E eu não tinha, Uhum. então, mas eu sinto que eu estou desenvolvendo é a síndrome do pensamento acelerado. Uhum. Estou desenvolvendo porque eu penso em mil coisas ao mesmo tempo e eu não foco nas coisas que eu tenho para fazer. Eu vou fazendo assim aleatoriamente. É tanto que eu tento fazer um cronograma, mas eu não consigo. Porque, Uhum. ansiedade, se eu colocar assim, tenho que acordar, ir para academia, fazer devocional, isso me deixa acelerado. Então, eu prefiro fazer, mediante o meu pensamento, o que eu tenho que fazer, ir lá e fazer. Tipo, um, dois, três, levanta e faz. E Porque isso me deixa acelerada. De cronograma, me deixa acelerada. Muitos professores cronograma, de uma forma geral, te deixa ou você tem percebido agora? eu tenho percebido agora. Porque quando eu anoto no papel, se eu não fizer, quando chega no final da noite, é como se eu não tivesse feito nada, como se eu não tivesse produzido. Então, eu prefiro fazer o que está ao meu alcance e não me cobrar durante a noite. Uhum. E eu acho também que é por eu estar muito em casa, isso também deixa a gente meio que desmotivado, autoestima, você não tem contato com outras pessoas, você não tem convívio, e aí você fica muito dentro de casa. Uhum. E o que tem me deixado mais leve minhas orações, eu sou muito apegada a Deus assim. E aí, de certa forma, ele me traz leveza. Mas tem dia, ontem mesmo eu estava muito acelerada, e aí eu tive Uhum. dor no pescoço, por conta que No- eu fico pensando muito. E eu tenho muita dor no pescoço, que até meu esposo faz massagem à noite. E Uhum. eu não tinha, eu era uma pessoa super tranquila, eu levava tudo na esportiva, mas de um tempo para cá, eu estou meio que. É porque a gente vê o tempo passar, já estou estudando há 2 anos e a gente não vê um resultado. Isso, querendo ou não, acaba trazendo isso para a gente. Uhum. E em relação a uma pessoa que eu tenho muita admiração, assim, que me incentivou, de certa forma, aos meus estudos a lutar por uma vaga no concurso público, foi a Vitória Araújo, que foi uma mentora que me indicou para as meninas, para a Laís e para a Débora. Ela é de Juazeiro, ela é maravilhosa, uma pessoa de Deus, extremamente paciente, extremamente compreensiva, assim, foi uma mentoria incrível. Assim como as meninas, se ela me indicou é porque eu estou em boas mãos. É uma Uhum. vitória para as meninas, assim, eu me sinto muito acolhida com as meninas. Eu estava falando hoje, inclusive, com uma amiga minha, e eu disse, eu vou ficar com as meninas até eu passar no meu concurso, porque é diferencial a vitória das meninas, não é só estudo, é também esse momento da gente, né? É também esse momento, tirar a gente da rotina, tirar a gente daquele estresse. Isso aqui também alivia. Eu deixo qualquer coisa para estar aqui com vocês, qualquer coisa. Isso me faz super bem. Que bom. E o que eu seria mais feliz se minha mãe não tivesse acamada. Porque eu trago isso para a minha realidade, porque isso também está me deixando muito triste. Uhum.
sofreu um AVC e minha vida mudou totalmente, assim. Hoje minha mãe é totalmente dependente da família para tudo, ela não tem movimento, e minha mãe era muito ativa. Então, sempre eu tenho que estar na Bahia para cuidar da minha mãe. Aí envolve muita gente, é muito cansaço, isso também me sobrecarrega. Então, isso também é Uhum. um pouco da minha felicidade, porque tudo muda. É mãe, também perdi meu pai recente. Aí isso tudo entra para o contexto e meio que me dá uma baixada assim na minha alegria. Eu queria mais que Sim. minha família fosse como era antes. Eu sei que as coisas mudam de lugar e a gente tem que entender que é coisas de Deus. Eu falo assim que Deus é mistério na nossa vida, a gente só precisa entender e aceitar. Mas que mexe na nossa estrutura. E aí só com muita oração para a gente entender realmente essas coisas que mudam. Então, Uhum. eu permaneço estudando, permaneço com vocês, só saio de Débora e Laís quando eu passar no concurso. Eu falo demais também. Ótimo ouvir você. Muito Tá, obrigada, viu? Obrigada, Wisliane. Ah, Eu posso falar agora, gente. pode, tá, Valéria. Sou Valéria. Valéria, tenho 27 anos. Já participei de umas 2 imersões dessa de saúde mental com a Rita. Ah, que coisa boa! Deixa eu ver. Primeiro, sobre a minha vida, rotina. Eu trabalho, sou coordenadora de enfermagem em um hospitalzinho aqui da minha cidade. E agora eu tô grávida. E acaba que faz parte da minha rotina estar grávida e sobreviver. É, que mais? Qual é, Você está de gente? quantas semanas, Valéria? Tô de 24 semanas e 3 dias. Hum. Eu tenho transtorno de ansiedade. Da Uhum. primeira vez que a gente teve a imersão, eu até falei que eu tava iniciando o tratamento de novo e tal, só que aí eu Uhum. engravidei. Aí tive que parar, não quis tomar nenhuma medicação na época, só que agora eu voltei de novo, tô na minha vida caótica aqui. E, bom, eu seria mais feliz se, acho que se eu conseguisse equilibrar o meu pensamento de tudo ou nada, de ou é 8 ou 80, ou vai dar certo ou não vai, não tem o meio termo de tem o processo, tem tudo isso. Não, aí isso é muito difícil na minha cabeça, por mais que eu saiba que as coisas levam tempo, que às vezes não é só tudo ou nada 880, tem milhares de caminhos entre isso, mas às vezes é difícil para minha cabeça entender. E fiquei pensando também na hora que falo de um profissional que admira muito, e tipo assim, vieram 2 pessoas na minha cabeça. Na minha época de faculdade, eu entrei na faculdade e caí bem de paraquedas assim no curso, não sabia muito bem o que eu queria conseguir e fui. E aí tiveram 2 professores meus que me marcaram durante toda a faculdade, e um deles hoje é coordenador do curso da gente. Esse me marcou muito, porque, primeiro, ele é muito inteligente. E quando ele dava aula pra gente, ele demonstrava o quanto ele amava aquilo que ele estava falando. E eu amava aprender com ele, porque era um negócio muito, muito legal, assim, tipo, a forma como ele falava sobre os temas que ele dava aula pra gente. Eu acho isso incrível, ó. Como é bom você estudar aquilo que você gosta. E teve um outro professor também que ele alcançou muitas coisas. Ele fez um mestrado, fez um doutorado, ele também teve transtorno ansioso depressivo, passou por várias coisas. E aí, tipo assim, a superação dele me marcou muito. E ele é um profissional incrível também. Foi meu orientador de TCC, foi meu orientador, meu co-orientador no TCC da residência. Então, ele também fez parte da minha vida acadêmica, assim. E é isso. Que bom. Tem mais alguém que quer falar? Ah, eu posso falar. Bom, eu tenho 27 anos. No momento, eu apenas estudo. Sou casada, moro em Londrina, no momento. E talvez não. Eu acho que eu seria mais feliz se eu fosse literalmente menos ansiosa, tivesse menos preocupações com coisas simples e não ter aquele grande medo de você fazer algumas coisas, sabe? Aquele receio. Eu acho que eu seria bem mais feliz.
E em relação a uma pessoa que admire, enfim, eu acredito que eu não tenho uma pessoa em si, mas eu tenho uma profissão que eu já passei por ela e eu acho que é uma profissão muito bacana que talvez não seja tão valorizada, enfim, como outras, que é vendedor. Exatamente por conta da sua comunicação, pela persuasão, sabe? Uhum, Então é uma profissão que eu admiro. uhum. Acho que é Olha isso. só. Tem algum vendedor que você lembra quando você pensa nessa profissão? Não, acho Não, que né? eu acho que eu me admiro bastante como vendedora também. Ah, então talvez a gente pode Gosto colocar muito, você. gosto muito. Sim, 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 Olha, ó, descobrindo talentos. sim. Que ótimo. E a enfermagem precisa se vender, como toda profissão. Uhum, sim. Verdade. Todos falaram que sim, né? Eu Bom, não. é. Ah, E a Valdira, e aí a Valdira também, se ela quiser falar. A Tabita, Eu tenho 31 anos, moro em Lusiânia, Goiás, aqui também. Sou casada e tenho uma filha de 3 anos. Sou enfermeira também, tenho 7 anos que formei, em 2016. Eu trabalhei a vida toda em hospital particular, mas agora em junho eu fui nomeada num cargo de técnica de enfermagem e foi bem difícil para mim assim aceitar, porque para mim não queria, né? Seria como se estivesse descendo. uhum, Sei que é estranho, mas para mim foi difícil. Mas depois que eu aceitei a mudança, está sendo muito bom, muito tranquilo. A transição foi tranquila. E eu estou num cargo de 20 horas que eu estou aproveitando para ter mais tempo para casa, para a família, para estudar, né? E aí eu acho que eu seria mais feliz se eu me cobrasse menos essas coisas, assim, essas pequenas coisas, né? Por exemplo, você passou de técnico, mas você não passou de enfermeiro. Então, toda vez que alguém fala assim, mas e o de enfermeiro? Aí o coração chega a doía. Porque eu passei, mas passei numa colocação que, assim, provavelmente não vão me chamar, né? Foi muito uhum, distante. Mas não deixa de ser uma conquista ter assumido como técnico, mas para mim foi bem uhum, difícil aceitar. E é sempre uhum, difícil para mim aceitar, assim, essas coisas, né? Essas cobranças que às vezes a pessoa nem tá cobrando, mas eu me cobro. E, assim, uhum, profissional que eu admiro, tem uma moça no Instagram, é Viviane o nome dela, que, assim, eu acompanhei ela e foi por conta dela que eu comecei a estudar para concurso de tribunal, que ela fez para técnico também, aí ela saiu de um cargo de enfermeira e assumiu como técnica do Tribunal do Distrito Federal, né? TJDFT. E depois ela passou, assumiu agora no Senado, também foi muito bem na Câmara. Então eu sempre acompanho os concursos que ela vai fazendo para me inspirar mesmo por essa transição e, né, por ser enfermeira, por estar fazendo esses concursos, eu gosto sempre de acompanhar ela. uhum. Que ótimo. E é uma, assim, uma história que tem algo seu também, né? Ela não passou de imediato, né? Foi para um outro cargo, mas foi dentro ali de um processo até alcançar o que talvez ela queria, né? Porque Ou quem sabe ela quer mais, né? Porque a vida também às vezes nos desafia a novos projetos, né? Tem é, gente que chega ali e fica bem, mas tem gente que vai se desafiando, cada um tem um funcionamento, né? foi assim também, tipo, quando eu fui fazer o CNU, na verdade, eu só fiz o CNU porque eu queria a mentoria. Aí as meninas falaram que fariam a mentoria para a prefeitura e para o CNU. Só que na minha cabeça ia ser só isso, porque eu não conhecia a mentoria, então para mim ia ser bem fechado, né? Então elas só iam ter esses dois planos. Depois que eu fui descobrir que elas individualizam bastante. Mas aí eu pensei assim, prefeitura eu não quero, porque eu já passei e estou aguardando nomeação. E aí eu vou ficar assim esse tempo sem fazer nada, então eu vou estudar para o CNU, que é o que tá colocando na mesa. Aí eu fui, mas assim também pensando, nossa, eu vou sair da enfermagem, eu vou fazer um concurso para nada a ver, mas é difícil. Assim, para me aceitar, sair da minha caixinha é bem difícil. Entendi. E é isso.
Muito obrigada. Obrigada, Tabita. Valdira. Valdira, com um sorrisão bonito na foto. Oi, meu nome é Valdira, eu tenho 50 anos, eu tenho 2 filhas, elas são gêmeas, eu sou de Salvador, da Bahia, eu terminei a minha graduação o ano passado e eu seria mais feliz se fosse menos tímida. Tímida. E de pessoa assim, né? Um profissional Um que você profissional admira. que eu admiro. Olha, no momento eu não tenho nenhum assim. Aham. Entendeu? Nesse Nenhum. momento você não tem, não é isso? Não, Tá, não. joia. Tranquilo. Ok. Acho que todo mundo falou, não foi? Sim. Sim. Eu achei muito interessante que a maioria, né, quando foi perguntado o que seria mais feliz, traz algo, né, sobre a ansiedade também, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Se curtisse mais o ócio, né? Trouxe aqui. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver. Tem mais algo, eu acho que. Seria mais feliz, poderia ser mais feliz, tenho muita ansiedade, se deixasse ansiedade no descanso, alguma coisa assim que eu anotei. Tenho muita ansiedade, a questão de curtir o descanso, trouxe um pouco disso. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Aí, algumas pessoas falaram que tem transtorno de ansiedade, se conseguisse equilibrar tudo ou nada. Falaram também de pensamento mais acelerado. Aí seria mais feliz se fosse menos ansiosa, se tivesse menos receio. Se cobrasse menos. Aqui se fosse menos tímida, né? Então, percebam que não teve algo assim, se eu passasse nesse concurso, ou se eu alcançasse isso. Então, a condição, né, que foi trazido aqui em relação à felicidade, a ser mais feliz, né, foi uma condição intrapsíquica. Se eu tivesse mais um descansinho aqui na minha mente, né, se eu pudesse curtir mais, talvez, meu momento presente. E a ansiedade, né, hoje ela é praticamente o transtorno mais, assim, não necessariamente chega a ser um transtorno, mas às vezes a gente já tem uma ansiedade que ela está nos incapacitando e trazendo muitos danos na funcionalidade, no nosso dia a dia. Então, quando a gente começa a falar assim, se eu pudesse ser menos ansiosa, se eu pudesse, talvez eu estou dizendo assim, se eu pudesse estar mais no aqui e no agora, se eu tivesse, alguém também falou do tudo ou nada, né, da autocobrança. Então, a gente pensa assim, nossa, mas e se eu conquistar essa vaga, ou se eu conquistar esse objetivo? A ansiedade passa? O que é que vocês acham? Se eu conquisto, por exemplo, um objetivo que eu tenho aqui, sei lá, consigo ir bem sei lá, num concurso, ou alcançar algo, ou alcançar um salário melhor. O que é que vocês acham? Acho que Eu acho, diminuiria bastante. Diminuiria. eu Uhum. acho que não. Eu estava pensando esses dias assim, bom, se eu fizer esse concurso e eu passar, tá bom, eu já tenho uma graduação. E se eu fizer outra? E se eu Uhum. estudar para outro concurso? E se eu fizer outra coisa? Então, eu acho que chega. Eu não sei as outras meninas, mas eu acho que eu não pararia. Eu continuaria. Pelo que você Então, se conhece. é.
Então, assim, eu não sei, sabe? Não temos Se essa resposta mesmo. O que a gente pode é, pensar é o seguinte: a ansiedade, ela é muito mais, vamos pensar, aumentada ou prejudicada em meio à tensão. Então, poderia diminuir. Agora, se eu tenho um transtorno de ansiedade, ou se eu tenho uma personalidade mais, uma tendência à ansiedade, por exemplo, um neuroticismo alto, eu tenho uma tendência a entrar numa tempestade com, às vezes, não muita coisa. Então, sei lá, se eu vou fazer uma viagem, pode ser uma. Tem gente que tem uma ansiedade, às vezes, num nível tão elevado, que até um momento que seria um prazer e um desfrute, né, uma viagem, ela pode ficar tão preocupada no antes, no durante, eu tenho que cumprir as regras, a gente tem que analisar de uma forma geral e cada caso de forma separada. Mas se a gente está falando que a pessoa ela já tem um funcionamento ansioso, e aí eu quero que vocês observem vocês em outros momentos de vida, não precisa falar, mas tipo, quando eu era criança, adolescente, em outros momentos, na graduação, como que eu era como aluna, como que eu era como estudante. Então, assim, para a gente ver se a gente, para vocês se analisarem, se tinha uma tendência ali mais ansiosa. Porque se existe uma tendência, e mesmo quando tudo está bem, e é um transtorno, não, realmente não passa. Talvez diminuindo as tensões. Por exemplo, teve aqui falas de a minha mãe adoeceu, então isso é uma tensão, isso realmente piora, né? É uma preocupação, às vezes em meio a uma perda, em meio a um momento difícil, em meio a uma privação econômica, isso vai realmente prejudicar, né? Essa questão. Porque se a gente pensar de uma forma isolada, como se fosse só uma questão genética, a gente não estaria falando, né, de questões psicológicas, porque são multifatoriais. Então, não é só genética, não é só. É uma série de coisas. Aí a gente vai pensar, dentro dos estudos, o que é que a gente pode pensar que pode contribuir mais para a ansiedade. Vivências familiares estressoras, né? Situações estressoras atuais, ou traumas, ou situações vividas de forma recorrente, né? Ambientes violentos. O próprio Brasil, em algumas cidades, a gente tem pessoas que são mais tensionadas por conta da insegurança, né? Então, isso é uma tensão, a vulnerabilidade econômica. Então, a gente vai somando tudo isso. E as questões existenciais mesmo que a gente sente, que a gente tem, que a gente se preocupa, né? Às vezes, e nós mulheres, a gente tende a ter uma preocupação um pouco maior. Então, se eu passo no concurso, se eu alcanço e eu percebo que eu ainda estou, se eu alcanço aquilo que eu tanto queria, e mesmo assim eu estou sempre insatisfeita, estou sempre, né, trazendo esse desconforto, o que que eu aconselho? Procurar ajuda profissional. Por quê? Porque já é um desequilíbrio neuroquímico. Então, é um sofrimento muito grande, né? Que você pode ser auxiliada. E cada vez que a gente prolonga mais esse estresse, esse sofrimento, a gente vai trazendo alguns prejuízos diversos, né? Assim, a gente vai ter prejuízos cerebrais, a gente vai ter prejuízo na nossa imunidade, a gente vai ter prejuízo na funcionalidade, no estar no momento presente, no curtir a vida, no estar tranquila, no dormir bem, né? No fazer as atividades com mais tranquilidade. Então, precisaria se perceber que as situações estressoras vão diminuindo e eu ainda continuo, então a gente está falando de uma questão maior. Então, o ideal seria, né, o tratamento premium, psicoterapia e tratamento medicamentoso. Mas a ansiedade, né, ela tem uma relação também muito com a autocobrança. Perceba que algumas falas veio aqui, né? Eu alcanço, mas eu me cobro, mas eu me comparo. A gente também faz muita comparação. Eu achei muito legal, acho que foi Tabata, Tabita, Tabita, Hábita. Tabita, né? Que ela falou que, acho que foi ela, que a questão do concurso, né? Que ela passou numa outra área, foi assim, e no início teve uma certa dificuldade, mas depois ela aceitou e ela conseguiu ver possibilidades. Ah, eu tenho mais tempo. Eu posso usar esse tempo aqui, né?
para eu fazer outras coisas, para eu planejar o meu futuro, para o meu próximo passo. Porque eu conquistei algo que ainda não é o que eu quero, mas é processo. Então, esse acolhimento, né? Esse não ser assim, ser carrasco de mim mesmo. Eu já fiz uma conquista. Então, eu vou usar esse tempo aqui, ainda não é o que eu quero. Talvez tenha uma cobrança, uma pergunta, mas você não é isso? Por que que você passou nisso? Não, mas eu sei onde eu quero chegar. Então, eu vou usar isso aqui como estratégia. Porque quanto mais a gente é nosso próprio inimigo, né, nessa autocobrança assim, que não tem fim, a gente prejudica todo o processo, né? Porque assim, se a gente não entender que nós somos seres de faltas e que a gente às vezes não vai alcançar tudo que a gente gostaria no tempo que a gente quer, que a gente vai ter dias que a gente vai produzir menos, que a gente vai produzir mais, mas nos acolher e recomeçar, entender as vulnerabilidades humanas, a gente começa a bloquear os nossos próprios projetos. Porque eu fico tanto aqui, mas eu deveria ter feito, mas eu deveria ter feito, mas eu deveria ter feito. Se eu estou, de repente, procrastinando, eu não estou conseguindo fazer, isso é comunicação, isso é mensagem para nós. Só que a gente não olha os nossos sintomas como mensagem. Ansiedade é comunicação para nós. Procrastinação é uma comunicação para nós. Está nos falando sobre algo, né? Porque o que eu estou me cobrando? Procrastinação pode ter autocrítica, pode ter um funcionamento, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais hiperativa, pode ser uma questão neuroquímica, que eu preciso às vezes regular, preciso às vezes medicar, preciso fazer um exercício, preciso fazer para me ajudar, porque às vezes o meu organismo está falando, né? Você funciona assim, né? Ou então, de repente, você está um pouco mais ansiosa, porque de repente aconteceu um bocado de coisa, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa situação de um familiar que é acometido por um adoecimento, né? Por uma situação difícil, é claro que eu vou sentir e eu vou ser impactada. Então, é preciso também ser acolhida. Outra coisa muito importante que foi falada aqui, uma pessoa falou, é que o grupo, né, a troca, ela é um momento de bem-estar, de melhora. E, de fato, as pesquisas vão dizer que quanto mais a gente se isola, menos a gente tem rede de apoio, mais a gente está sozinho, mais a gente tem uma tendência, né, ao adoecimento. Inclusive, um fato tão terrível, mas que é verdade, por exemplo, as pessoas que estão mais isoladas, elas têm menos longevidade, elas têm menos alegria. Então, amizade feminina, a gente está falando aqui num grupo feminino, né, em grande maioria, é fator de proteção. A gente tem um exemplo aqui das meninas, né, da Laís e da Débora, uma segurando ali a outra, ajudando, porque a vida, ela vai nos levar a momentos desafiadores. Então, a gente precisa ter rede de apoio para confiar no momento que a gente está vulnerável e se permitir estar em condição de vulnerabilidade, né? Saber que aquele nosso amigo, aquela pessoa que está junto da gente, não vai nos julgar, mas vai ser alguém que vai segurar os nossos braços. Então, sim, grupos ricos, né? Atividades grupais, seja elas presenciais ou online, elas são fatores protetivos. Eu lembro na época do Covid, né, que a gente estava extremamente isolada, que eu procurei um grupo de profissionais, de psicólogos, que fizesse algum trabalho online para a gente conversar, para a gente aliviar as tensões. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu entrei em 2020 e estou até hoje, esse grupo se renova. E foi um lugar de troca, porque assim, eu lembro que eu estava começando a ter crise de ansiedade, quando eu vi as notícias, né? Estava tendo alterações que eu não costumava ter, né? Então, a gente precisa se ajudar a fazer atividades, porque às vezes a gente fica tão na tensão que a gente não vai em busca. Se a gente está na tensão e a gente está num caminho, às vezes, de tensão e adoecimento, a gente precisa ir para o caminho da saúde, da promoção da saúde e do bem-estar. Então, a vida não é só trabalho, não é só estudo, não é só autocobrança, né? Senão a gente entra numa vida chata. Muitas das vezes o adulto, ele entra numa vida chata. Lembre aí de você criança, adolescentezinha, criança, nossas idades aqui estão próximas, né? A maioria aqui tem idades próximas. Quero que você tente lembrar na sua infância, você já tinha algum receio, algum anseio, algum medo, alguma coisa, sei lá. Mas a infância é um momento que a gente tem mais amizades,
que a gente brinca, que a gente movimenta mais o corpo. Então, quando a gente, se você foi uma pessoa que teve amiguinhos na infância, né? Se você não teve, aí talvez você não tenha essa percepção. Mas se você foi uma criança que brincou, que teve outros amiguinhos, você vai lembrar que você, em momentos mais difíceis, quando você estava com seus amiguinhos, seja na adolescência ou na infância, a gente passava um medo, assim, uma ansiedade, um desespero com um amigo mais fortalecido. Sei lá, vou ter que fazer alguma coisa. Mas se eu tô com meu amigo e a gente conversa e a gente ri, de repente eu me sinto mais fortalecido. Mas o que acontece geralmente na vida adulta? A gente se isola nos nossos núcleos familiares, né? No nosso trabalho, nos nossos estudos, e a gente para de brincar na vida, né? Então, a gente pode fazer esporte na vida adulta, a gente pode brincar, a gente pode fazer coisas divertidas, porque isso vai aliviar o tanto de cortisol que a gente está produzindo de estresse, né, de demanda. Porque por mais que você goste de estudar para um concurso tem a parte da tensão, não é? Tem a parte do medo, tem a parte do será que eu vou saber? Tu tem a parte da tensão, então, da autocobrança. Então, fica uma parte mais tensionada. Então, aí junta com o trabalho, junta com os afazeres do dia, né? Junta com as obrigações, quem é mãe, quem é adulto, com o autocuidado, ter que ir no médico, ter que fazer, né, exames. E aí, a gente, quando olha para o saldo da nossa vida, às vezes a gente vai ver uma vida que a gente acorda, que a gente estuda, que a gente trabalha e que a gente não vive, a gente ainda não está vivendo momentos, às vezes, prazerosos e a gente está muito preocupado com o futuro, ou seja, ansiedade. E é bem provável que quando eu chegue nesse futuro, mesmo que seja algo que eu desejo, que se eu não regulo e não aprendo a viver a vida no aqui e no agora, que eu continue nesse mesmo processo, né? Então, a gente tem que buscar, né? O que me faz vibrar na vida? Porque se a gente não está vibrando aqui, né, em fatores protetivos de saúde, a gente vai vibrar na tensão. E tensão vai combinar com o quê? Com adoecimento, com alteração da imunidade, com alteração neuroquímica. E a gente, de repente, pode estar caminhando para uma vida mais adoecida, em vários sentidos, psíquico, físico, né? E uma vida saudável, ela vai nos atrair a movimento, né? A movimento, a mudança, a sair da minha zona de conforto, a experimentar, às vezes, algo que eu desejo muito, mas eu tenho receio, né? Mas que eu acho que me faria bem, né? Então, não é que a gente vai estar num estado de extrema felicidade, porque isso não existe, mas a gente vai levar uma vida com mais propósito e mais sentido, né? Alguém falou também da espiritualidade, o grupo, né? Esse pertencimento, quem tem, né, um grupo, por exemplo, ligado à espiritualidade, tem vários estudos que mostram o fator protetivo tanto da espiritualidade como do grupo, das comunidades, né, das pessoas estarem juntas ali, dividindo, né, e às vezes num propósito, num sentido de vida, né? Mas me chamou muito a atenção, meninas, né? Seria mais feliz se eu fosse menos ansiosa. E eu não sei, eu queria que vocês depois procurassem sobre o estudo, né, do feminino, né, do que adoece o feminino, do que costuma adoecer. Teve uma época que as mulheres começaram a adoecer de algumas coisas que os homens não adoeciam e chamou a atenção, né, dos estudiosos, por exemplo, de Freud na época, né, histeria da época. O que está acontecendo? Então, nós mulheres, por uma questão histórica, a gente tem uma tendência a não expressar tudo que a gente gostaria, né? A gente foi mais ensinada a privar, né, a não expandir, né, a ter muitos receios, né? Então, isso, por mais que hoje a gente tem uma liberdade maior, né, uma sociedade que tem outra mentalidade, mas isso ainda está fragmentado dentro de nós. Então, tem adoecimentos que a gente percebe mais ligado ao gênero, ao feminino, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, acredito que sim, mas assim, as doenças autoimunes, elas atingem muito mais as mulheres. E tem vários estudos aí, né? É porque, sei lá, o que é isso, né? Então, tem pessoas aí dizendo que pode estar relacionado a questões sociais, culturais. A gente tende
a segurar tudo, a se preocupar com tudo, a cuidar da saúde de todos, né? A se preocupar demais, se antecipar demais, né? E a ansiedade, né? O estresse, ele tem uma relação também com a nossa imunidade, né? E com outras questões que a gente vai observar essa relação, né? Ou às vezes adoecimentos somáticos, ligados também à questão, né, de tensões, preocupações, né? Então, a gente precisa repensar, né, um feminino mais saudável, né? Equilibrar mais, se cobrar menos, né? Eu sei que a gente tem planos e a gente deseja alcançar, mas enquanto eu não alcanço o meu projeto, eu preciso curtir o caminho, né? A minha vida no dia a dia, ela precisa fazer sentido, né? Eu tenho que fazer, tem que fazer sentido. Eu achei muito interessante. Ainda não tô, né? A Tabita. Ainda não tô, mas eu vou aproveitar esse tempo, eu vou fazer isso. Eu lembro, eu sou alagoana, mas eu estou morando em Goiânia tem 6 anos. E quando eu cheguei aqui, eu passei um ano sem trabalhar. E eu, né, comecei a ficar ansiosa, porque o que que eu vou fazer? Então, assim, eu comecei a ficar preocupada. Gente, mas como é que vai ser? Como é que eu vou trabalhar aqui? Né? E comecei a entrar na tempestade da ansiedade. Aí depois eu pensei assim, sabe uma coisa? Eu vou aproveitar. Se eu não encontrar um emprego esse ano, eu coloquei currículo, eu tentei, né? Eu fiz residência em saúde da família, eu falei, vou tentar. E se eu não conseguir, eu vou aproveitar esse ano como um ano sabático, porque é provável que eu nunca mais tenha um ano desse. Então, é aproveitar também. Então, o que que eu vou fazer? Sei lá, vou assistir algumas séries, vou fazer. Ao invés de eu ir procurando um emprego e tentando, e depois eu me redescobri, né? Voltei para a clínica, hoje tenho meu consultório, estou feliz nessa área. Então, enquanto eu não chego lá, eu também posso, né, aproveitar o que que esse momento me oportuniza, né? Que possibilidades eu posso ter agora que talvez eu não tenha quando eu estiver lá concursada, que eu vou ter menos tempo, que eu vou estar mais, né, com mais uma rotina mais cheia, de repente, com mais horários, não sei, né? Cada um sabe a sua realidade, né? Tem aí alguém que falou, eu corro, eu vou correr, né? Não sei se tem acesso ao mar lá em Aracaju, próximo, né? Então, assim, nossa, que maravilha eu estar aqui também perto desse mar, né? Poder correr, poder ter tempo, né? Poder também administrar, talvez eu não tenha esse tempo depois, né? Então é também saber aproveitar o momento presente, né? E saber que muitas das coisas a gente não controla. Então, quando a gente entra nesse processo da aceitação, que tem muitas questões que nós somos impotentes, tem algumas que nós controlamos, mas tem algumas que não. Então, também aprender a lidar com o lado, né, da impotência, fazer as pazes com a impotência, porque tem hora que a gente precisa aceitar algumas questões, tem momentos que não, que a gente precisa lutar, né, precisa ir atrás, mas tem situações, né, por exemplo, de um adoecimento, às vezes de alguém, né, uma situação de perda, às vezes a gente vai ter que trabalhar a aceitação mesmo, né, que são os ciclos da vida, mas não precisa ser tão doloroso, porque já tem episódios muito difíceis na vida, né? Situações da sociedade que a gente vive, as próprias perdas, os adoecimentos, já é doloroso. Então, é a gente buscar também as delícias da vida, porque a vida tem muita delícia, né? Tem muito prazer, tem muita maravilha, tem muita bênção, né? Então, é também, e muitas das vezes fazer sem querer, tá, meninas? Mas eu não tô com vontade, eu não tô com ânimo, mas eu vou me inscrever naquilo ali que vai me fazer bem. Eu vou me inscrever naquele esporte porque vai movimentar meu corpo, eu vou tomar sol é muito importante. A gente faz a alteração, né, do nosso bem-estar também tomando sol, tá? Tomando sol, não é só por conta da vitamina D, não, é por conta da luz solar. Então, tem alguns transtornos, inclusive, que tem indicação para tomar sol todos os dias, que melhora alguns aspectos. Então, não vou. Exercício, não quero fazer, mas melhora. Tem gente tratando, né? Saindo de medicações psicotrópicas com exercício físico. Então, é também fazer o que a gente não quer, porque vai fazer bem pra gente, né? Eu falei demais. Quero ouvir vocês, ou quem quiser falar, Laís, quiser trazer alguma fala para acrescentar, para trocar. Só completar, reafirmando o que você falou, né? Que
essa ansiedade que diminui quando você passa no concurso, ela é momentânea, sabe? Uhum. Porque eu, né, venho com esse processo de ansiedade desde a época do vestibular. Eu lembro que na Uhum. época se manifestou em uma forma de uma gastrite, que eu Uhum. emagreci horrores. Eu entrei na faculdade assim, né, com menos Uhum. de 60 quilos, eu sou alta. Uhum. Então eu tava magra porque eu não comia. Mas eu não sentia fome e só sentia náusea. Então hoje eu Uhum. entendo que aquilo era tudo, né, a ansiedade já se Uhum. manifestando ali, somatizando. Então, eu venho com isso desde lá. E aí, as Uhum. fases da vida vão só mudando. E aí, eu sempre pensava assim, não, eu vou terminar a faculdade, eu quero ser concursada, fazer mestrado e doutorado. E na minha cabeça, na época, né, eu queria ser professora concursada de Universidade Federal. E aí, é aquela coisa, aí eu passei no concurso, era no, né, concurso para fiscal do Corém Goiás. Aí eu pensava assim, nossa, meu primeiro concurso é um concurso federal, daqui agora eu só vou fazer mestrado e doutorado e o céu é o limite. E aí não é, depois você vai vivendo, vê que não é aquilo, você, não quero isso mais, eu não quero viajar, eu não quero ficar nesse meio Uhum. político, porque Corém é Uhum. política, e eu não quero eu não me dou bem com meios políticos, não quero isso, tá, então eu vou fazer isso. E aí você fala assim, eu vou entrar no doutorado e aí eu vou ser feliz. E no meu caso eu pensava assim, eu quero, meu objetivo do doutorado é fazer internacionalização, é ir para fora do país, e isso vai ser o ápice de realização da minha vida. Foi, mas passa. Uhum. E aí, quando passa, vem a vida real de novo, sabe? Com Uhum. tudo, com todas as suas dores e sabores. Aham. Então, a questão é que você alcança o que você quer. E aí eu pensava, o concurso da minha vida, o sonho da minha vida é trabalhar depois, né, que eu passei do Corém, aí meus olhos voltaram para o HC. Eu quero ser concursada federal ali, porque eu nunca tive pretensão de sair de Goiânia, nunca pensei em prestar fora de Goiânia. E aí, passei. Tá, foi Uhum. lindo, maravilhoso, mas vida real. E aí, Uhum. eu tenho muito disso. Aí, foi até muito no meio disso, do tipo, buscando coisas novas, sabe, aquela sensação, mas tá, eu cheguei aqui agora, aí você passa ali um platô, né, de felicidade. Uhum. 2 anos ainda em êxtase. Nossa, eu tô concursada, meu sonho, tal. E aí vai passando, é tipo Uhum. a paixão, né? Quando você Uhum. passa a paixão, e aí vem a vida real, e aí, assim, eu precisei me reinventar também nesse sentido, porque os meus planos mudaram, o meu sentido de vida mudou, e isso me trouxe aqui. E aí, às vezes, isso realmente eu ainda fico ansiosa, eu, né, vou me abrir com vocês aqui estando no enfermeiro aprovado, porque às vezes eu penso assim, gente, eu não preciso, tipo assim, me entenda, eu não tô desfazendo de vocês nem nada assim, mas eu falei assim, eu não precisava passar por isso, né? Eu fui arrumar sarna para me coçar. E Uhum. aí eu penso assim, não, mas eu me redescobri, aquilo me trouxe, mas eu parece que é aquela, né, Uhum. aquela necessidade, e eu acho que isso vem muito da ansiedade de sempre estar buscando algo novo, um futuro, Uhum. um futuro, um Tem, futuro. assim, a gente pode olhar por vários ângulos nessa tua fala, muito interessante, e representa muitos de nós também, né? Essa questão da insatisfação, a gente sempre querer algo mais. Tem a parte positiva que a gente não pode demonizar a ansiedade, né? A ansiedade, ela tem a parte boa do desafio, né? Que você vai lá e se desafia e fica nesse processo de alcançar um lugar mais confortável para você. Porque quando a gente planeja algo, a gente tem uma idealização, mas a gente não sabe o que é até viver. Então, assim, é claro que talvez possa ter uma expectativa maior e chegar ali naquela paixão e depois entrar numa rotina, mas também tem personalidades que são movidas a muitos desafios. Por exemplo, se você falou que tinha uma questão de avaliar, porque você tem uma hiperatividade para ver se tem. Então, assim, às vezes quem às vezes tem um pouco mais de hiperatividade, tem essa coisa do movimento, e dependendo dos movimentos, faz muito bem. Mas às vezes tem uma questão orgânica que pode também ser ajustada. E, né, que pode ser muito mais ansiedade vibrando, mas também tem um movimento bonito, eu acho que nessa sua busca, que é buscar um lugar mais confortável, buscar sentido no que eu faço. Então, assim, você tem essa característica, pelo que você falou, Uhum. dessa reinvenção, sabe? Que muitas das vezes a gente tem vontade e não tem coragem de tentar, né? Muitas pessoas têm vontade de experimentar vários
vários lugares, né? O doutorado, fazer essa experiência, esse concurso, depois mudar, mas que não vai. Então, assim, é também interessante essa busca de um lugar mais confortável. Agora, é claro que, de fato, a gente não vai ter essa, como a Laís falou, essa coisa tão dopaminérgica como no início. Depois vai entrar numa rotina, né? E aí é que é a grande questão da gente buscar sentido na nossa rotina, para além disso, né? Numa rotina normal mesmo, na rotina do... Como eu acho legal quando você fala, Laís, assim, olha, esse meu trabalho, ele me proporciona acompanhar meus filhos, ele me proporciona poder ir aqui fazer, né? Buscar esse sentido do, nossa, isso aqui também traz esses benefícios, eu poder, de repente, ter um dia mais tranquilo, eu poder ter um dia mais leve com os meus filhos, né? Sei lá, eu poder programar minhas férias. Então, é buscar sentido nessa rotina normal também. Agora, é claro que, se eu tenho desejo de novidade, é também olhar para isso. É ansiedade? É da minha personalidade? É algo do movimento da vida, de um novo ciclo, né? Não tem como a gente ter essa resposta. Mas, de fato, se for só mais ansiedade, a gente vai se movimentar na ansiedade. Porque a gente precisa pensar, a ansiedade é ruim? Não. Depende do que é que ela está causando na gente. Está causando insônia? Está me tirando do momento presente? Eu não estou conseguindo desfrutar nada? Meu pensamento está acelerado? Eu estou preocupada demais? Então, está trazendo muitos prejuízos e sofrimento. Então, a gente precisa fazer algo, né? Mas tem a parte boa também, né? Que ela nos desafia, que, né? Essa coisa da insatisfação, de querer mais, de se cobrar. Mas, às vezes, tem uma autocobrança muito ruim, muito danosa, muito difícil, muito, né? Carrasco de mim mesmo, né? A Brenda quer falar. Complementando aqui um pouco do que a Laís falou, é que os objetivos, eles mudam, né? É igual eu falei assim, será que se eu passar num concurso eu vou ficar só nesse? Eu não sei, eu acho que eu vou fazer outra graduação. Então, assim, as percepções mudam, os desejos mudam, tudo muda na vida da gente, todos os dias, né? Eu acho que nada é certo, tudo é incerto, eu penso muito assim. Hoje é um dia, amanhã é outro dia. Mas uma das coisas que eu tenho pensado muito nesses últimos dias é sobre qualidade de vida mesmo, sabe? Eu até compartilhei com a Laís que eu tirei férias e fui para um lugar muito longe, não tinha internet, a energia era só até as 23 horas, e aí eu convivi com aquelas pessoas por uns dias e eu fiquei pensando, poxa, a qualidade de vida dessas pessoas aqui, elas não têm a metade do que eu tenho lá em Goiânia, mas eles muito bem, tipo assim, uma qualidade mesmo de alimentação, de ar puro para respirar, sabe? Então tem muito isso. Mas Uma eu vida acho mais que simples, né? é E uma vida assim, mais. uma coisa que a gente tem muito acesso é as múltiplas informações, né? Uhum, Então, isso também é muito ansiogênico, tá? Não, a gente tá falando das telas, dos prejuízos, né, em excesso para as crianças, mas para a gente também. Então, a gente precisa fazer reciclagem também das nossas eu buscas, né, das vivo. nossas redes sociais. Tem é, perfis que são ansiogênicos, né? Tem pessoas que trazem discursos que não ajudam, né? Então, às vezes, fazer essa reciclagem, vou é, parar de seguir, vou diminuir o tempo, vou, de repente, mesmo sem querer, vou fazer uma atividade ao ar livre. A gente precisa ter mais atividade ao ar livre. A vida mais hoje. urbana, a gente está muito nos prédios, né? Muito no artificial. A gente precisa ter acesso à luz natural, né? A tocar no verde, pisar na grama, né? Quem mora perto de lago, de rio, né? Ter contato com a água. Então, a gente também precisa fazer essa reconexão também com o Hoje, natural, né? hoje eu tenho uma coisa que eu faço muito, é excluir meu Instagram e voltar meu Instagram, porque o Instagram, ele gera uma ansiedade violenta em mim, assim, sabe? Uhum. E aí eu cheguei na academia hoje, tava. Aí eu voltei com o Instagram ontem porque eu tava procurando um restaurante que eu sabia que tava salvo no Instagram. Aí o pessoal da academia falou assim: Nossa, você voltou com o Instagram, eu não te aguento. Nossa, você deve ter algum transtorno, que você fica indo e voltando do Instagram. Eu falei: Aham, eu tenho vários transtornos, sabe, desse jeito. Mas eu Mas é uma entendo o meu nível de autorregulação, né? eu entendo o meu nível de ansiedade. Então eu vejo quando eu Sim. tô muito
que eu sei que o Instagram me gera ansiedade. Aí eu vejo que eu tô muito ansiosa, eu excluo a conta, assim, não Sim. deleto, eu excluo, aí eu fico uns 30 dias, 40 dias, aí depois eu volto, aí o povo, voltou, aí eu desapareço de novo, aí tem gente que manda mensagem, o que que foi com você? Não é drama, gente, tá tudo bem, é porque eu preciso focar em outras coisas, mas eu não compartilho o que eu tô fazendo. Prioridades, né? É Isso, autorregulação mesmo, e tá eu não compartilho o certíssima. que eu tô fazendo, mas assim, a gente tem que perceber também Sim. o que te tira da rotina, né? Uhum. E só que é muito difícil perceber isso, não é fácil você, porque às vezes as coisas te atropelam, o dia a dia te atropela, as responsabilidades te atropelam e aí você precisa parar e pensar o que que tá te tirando do eixo ali. E se for algo que você pode retirar, você retira, senão você conversa para que melhore, né? Sim. E as Mas nossas rotinas têm se a tornado mais autopercepção, ansiogênicas. a autopercepção, assim, ela não é fácil. Eu acho que é um desafio, assim, você se Uhum. perceber dentro do seu dia a dia, na sua rotina, entender o que te faz bem e o que te faz mal. É uma percepção, Sim. Brenda, é e algo que eu eu sempre tenho. falo isso para vocês, né? Para você, também você já ouviu muito eu falar isso, para compartilhar com as outras meninas que estão aqui. Nesse processo de estudos para concurso, essa autopercepção, esse autoconhecimento é muito importante para você fazer essa autogestão do que te faz bem, do que te faz Uhum, mal, quando parar, quando continuar, quando dar uma pausa, uhum, porque para você sobreviver ao processo que não é fácil, né? uhum. Uhum. É desafiador, assim, sabe? Às vezes eu penso assim, meu Deus, para que que eu fui entrar nisso? Porque eu chegava do serviço, eu ia só para academia e chegava e ia fazer minhas coisas aqui em casa e pronto. Aí agora eu chego do serviço, eu tenho que ir para academia porque eu me forço a ir pela saúde mental, nem é tanto pelo físico, e aí eu preciso chegar, eu preciso fazer as coisas de casa, eu preciso estudar. E aí, assim, é uma rotina, é cansativa a rotina, né? É, sim. Mas, Tal, mas eu penso que é passageiro, assim, não, vai sim. passar, vai ter um momento que a gente planta hoje, a gente colhe depois. E não desistir. Tem dia que a gente está cansado, para. Eu não sei se as meninas compartilham disso, mas teve uma época que eu estava bem estressada por causa do meu trabalho. Eu fui conversei com a Laís. Fui na minha psicóloga e ela falou assim: faz uma pausa de alguma coisa. Eu falei: ai, meu trabalho eu não consigo parar. Hum. Aí eu conversei com a Laís, ela queria fazer uma pausa de 7 dias. Aí a Laís, não, você vai fazer uma pausa de 15 dias, vai descansar. E é muito bom você descansar sem culpa, porque às vezes a gente Perfeito. deixa de estudar e deita para descansar, é aquilo que eu falei, mas não descansa porque pensa que poderia estar estudando. E a época que eu mais descansei foi quando a Laís falou assim: fica tranquila, descansa esses 15 dias. Nossa, foi uma glória para mim. Eu não sei assim, se as outras meninas já E passaram por assim, isso, que mas. bacana que vocês, né, assim, discutiram sobre isso, Uhum, porque isso também, descanso também é uma estratégia, né? Se a gente souber quando a gente precisa descansar. Porque tem o descanso mental, tem o descanso físico, né? Tem o descanso de, às vezes, sei lá, preciso pedir. O trabalho às vezes está tão exaustivo, está tão adoecedor, às vezes tem ambientes que às vezes, né, tá tão, chega no ponto de adoecer, não estou dizendo que é o seu caso, que às vezes precisa ser feita uma intervenção de pausa ali de uns dias, sei lá, às vezes até pedido, né, por médico, que seja, porque o corpo está necessitando. Então, é tão necessário a gente entender as necessidades do nosso corpo, né? É pausa de uhum, estudo, é pausa de quê, né? Às vezes até, por exemplo, a atividade física faz muito bem, mas às vezes tem semanas ou sei lá, tem períodos que você também precisa se permitir não fazer, porque às vezes as prioridades são outras, não que eu é. estou falando que tem que pausar, mas assim, é entender a necessidade e as urgências da minha vida nesse momento. Se eu entendo isso, eu me dou aquilo. Eu me dou esse descanso, né? Se é possível dar, claro. Porque às vezes a gente busca muito, né, assim, uma aprovação também do outro. Será que o outro vai me entender? Será que o outro vai compreender, né? Porque, mas você não está estudando para concurso, por que você está parada aí? Sei lá, vendo série, certo? Né? Então, vem os questionamentos do outro. Então, se eu não sei o que eu preciso e o que eu quero, né? E eu não tenho autonomia para fazer o que eu desejo também, né? Porque a autonomia é um aspecto da saúde mental também.
e eu não me permito, eu vou ficar numa autocobrança terrível, porque o outro não vai entender, mas o outro não precisa entender. Né? Eu Às acho vezes que. é claro que a gente tem uma relação, Uhum. né? Às vezes tem um casamento, um relacionamento, uma família, mora com os pais, e às vezes a gente precisa dar alguns feedbacks. Olha, eu estou fazendo uma pausa por uma necessidade mesmo, que eu encontrei essa necessidade, é uma autorregulação, está dentro do meu cronograma, né? Então, às Uhum. vezes é necessário, às vezes não, né? Às vezes a gente tem que acelerar, mas é entender qual é o meu movimento, qual é a necessidade e o quanto que eu posso dar. Porque também, quando a gente está muito bem, a gente consegue dar muito, né? Intensificar, às vezes, descansar um pouco menos. Então, assim, é entender o meu momento, né? Porque se eu não entendo, eu vou trazendo um problema somado a outro, né? E aí eu posso adoecer, eu posso ter outras, eu posso me acidentar, né? Por exemplo, se eu posso estar com insônia, então eu posso trazer outros problemas, né? Se eu não equilibro tudo isso. Mas essa autopermissão que a gente dá, ela é muito importante, sabe? Porque você falou assim, para que eu fui buscar isso, né? Eu só tinha Uhum. academia, só estava assim. Mas uma coisa que eu poderia te dizer é que você pode tornar o processo mais leve se você olhar para isso como processo. Então, assim, eu não tenho que, sabe? Eu achei legal demais a nossa medalhista aqui do Brasil, né, a Rebeca. Não sei se vocês acompanharam a Olimpíada. E a gente teve a Simone, né, que teve um adoecimento e precisou parar na última Olimpíada. E uma coisa que a Rebeca estava falando, e ela estava muito atrás da Simone, né, e assim, uma medalhista importante, ela falando assim, que ela, quando vai para concorrer ali as medalhas, ela fala assim: eu não sou obrigada a trazer medalha. Eu não tenho que, sabe? Eu preciso curtir isso aqui, eu preciso fazer o meu melhor. Porque se eu ficar nessa, eu sou obrigada a dar agora essas medalhas, eu sou obrigada a passar nesse concurso agora, eu coloco uma pilha tão grande assim em cima de mim, tipo assim, né? Eu prejudico o meu processo. Então, eu preciso passar porque vai melhorar a minha vida, porque faz parte do meu projeto de vida, porque vai me trazer benefícios, mas não precisa ser um processo que eu vou sair dele toda machucada, Uhum. né? Tipo assim, que seja um Sim. processo que eu corra, que eu intensifique, que eu me esforce, mas que eu entenda também os meus processos. Essa corrida é comigo mesma, né? É para melhorar a minha vida, para melhorar a vida da minha família, sei lá. Não é para eu me machucar, para eu me lesionar, né? É porque eu tenho capacidade, eu vou dar o meu melhor dentro das minhas possibilidades e eu vou trazer um benefício. Então, assim, é pensar na maravilha, mas não, se não for agora, vai ser no próximo, né? Sem lesão. Sim, Porque com se a gente certeza. coloca muita pressão, por exemplo, a questão da Simone, foi uma sabedoria ela parar. Porque ela disse que o processo que ela teve, não sei se vocês viram o documentário, eu até aconselho a assistirem, que o que ela deu é chamado, acho que é twist, quando o cérebro e o corpo não se conectam. Então, se ela não parasse, ela poderia causar uma lesão e até morrer, porque ela não estava conseguindo mais exercer, fazer aquilo que ela sabia fazer tão bem, porque o mental dela não estava legal, né? E a autocobrança, ela era, né, uma medalhista muito importante para o país dela. Então, foi uma sabedoria dizer: esse ano eu não posso concorrer, eu vou parar por aqui. E ela levantou uma bandeira que todos, né? Eu acho que a que a gente mais falou nessas Olimpíadas, foi sobre saúde mental, né? Sobre se perceber, se conhecer, saber seus limites. Porque imagina, né? Eu tenho que levar uma medalha para o meu país. Eu tenho que ir, um monte de câmera me olhando ali, né? E é assim que a gente funciona. Não tem câmera perto da gente, mas tem os pensamentos. E o que é que fulano vai pensar? E o que é que meu amigo vai pensar? E como que vai ser se eu disser que eu não passei, né? A gente parece ter um monte de câmera perto da gente, nos vigiando, né? Quando a gente não precisa disso, desse sofrimento, né? Uhum. Sim, Ai, com certeza. nossa, eu tô aqueles assim, né? Eu falo, toda imersão, eu saio reflexiva, saio realmente sem palavras, porque é bem isso, gente. A gente precisa. E outra coisa, por isso que eu gosto de fazer com certa frequência, né? A gente tá fazendo mais ou menos a cada 3 meses, né? Eu acho. É, mais ou menos isso. Mais ou 2, menos 3. isso, entre Uhum. 2 e 3 meses. Por quê? Porque a gente esquece. Aí a gente
sai daqui renovada, entra na rotina de novo, e aí depois, no meio da rotina, a gente esquece daquilo e se deixa perder, às vezes, o que a gente ganhou aquilo, e a gente precisa se lembrar, né? Tá lembrando sempre, repetindo aquilo para nós mesmos sempre, por mais que às vezes você sabe disso, mas você precisa ter um insight e repetir. Eu gosto muito, até quando a Bíblia vai nos ensinar sobre educação de filhos e tudo mais, ela fala sobre inculcar aquilo na criança, né? Então, você ficar Verdade. repetindo aquilo para a criança. Nós adultos também vai funcionar assim, e é importante você sempre trazer à sua memória essas coisas, assim. Então, se você está saindo hoje daqui renovado e tudo mais, deu um down, pega lá, a aula vai ficar gravada, revê, né? Pega novos insights, reflete sobre aquilo, faz essa imersão para dentro de si, para o autoconhecimento, por que está te fazendo mal, o que está no seu controle, o que não está no seu controle, né? O que é seu, o que não é seu. E aí isso vai gerando esse movimento para tornar o processo viável e prazeroso também, né? Uhum. Sim, com certeza. E procurar ambientes saudáveis, né? Porque às vezes a gente já está numa tensão, né? Num processo ali, e às vezes a gente está num ambiente, né? Com pessoas que não contribuem para o nosso crescimento, né? Emocional, às vezes traz ainda mais tensão. Então, às vezes a gente precisa fazer também uma reciclagem dos ambientes, porque os ambientes, eles nos moldam também. Eles nos ajudam ou eles, né, trazem danos também, né? Então, é importante também a gente estar em meio a pessoas que nos fortalecem, sabe? Em ambientes que não têm essa questão da competitividade, mas do fortalecimento, né? Nós, mulheres, a gente precisa se fortalecer, porque são tantas demandas, né? Tantas responsabilidades, né? E a gente está em meio a pessoas que não nos fortalecem, que não estão ali num processo de colaboração, né? Mas de competição, de inveja, sei lá, né? Então, a gente também precisa repensar, às vezes, os nossos ambientes, né? Estar em ambientes que têm essa linguagem do crescimento, da ajuda, da troca, né? Quando a gente está aqui, por exemplo, a gente está colocando também as nossas vulnerabilidades e acolhendo uma a outra, né? Então, a gente precisa estar em ambientes de fortalecimento, né? De acolhimento. Eu sei que não existem muitos, né? Às vezes as pessoas, elas ainda estão nesse processo de imaturidade mesmo, né? Psicológica. Então, às vezes são ambientes muito competitivos, ambientes que mais atrapalham do que muitas vezes ajudam. Às vezes tem pessoas que não têm uma habilidade na fala, né? Porque as pessoas que estão tentando um processo desses como vocês estão também sob tensão. Então, também precisa de acolhimento, compreensão, né? Entender, às vezes, um dia difícil que vocês tiveram, e sei lá, posso fazer um café para você, né? Vem aqui para a gente conversar. Então, a gente também precisa ter essas pessoas perto da gente, né? Ah, talvez eu ainda não tenha, mas o mundo é muito grande, tem muitas pessoas, e a gente pode encontrar essas pessoas em algum momento, né? Também. Porque isso ajuda muito, né? As nossas redes de apoio, até às vezes online, mesmo o grupo, né? Entre vocês, as meninas que estão mentoreando. Mas o grupo é um fator muito protetivo, o grupo saudável, né? Onde a gente se sente amparada, acolhida, e vista, né? Quando o outro nos vê, né? Nas nossas necessidades e nos acolhe também nos nossos dias difíceis, né? Bom, É, gente, pode falar. só para pontuar, em relação ao que a colega falou em relação à rede social, eu também tinha muito problema assim, em relação à rede social. Eu não tinha maturidade para entrar e sair e estar com minha mente tranquila. Isso me deixava muito, como é que se diz, agitada. Então, eu decidi excluir rede social. Isso me fez um bem enorme, porque eu ficava me comparando muito às pessoas. É o mundo falso, na verdade. As pessoas mostram as suas belezas, a parte boa da vida. E a vida não é feita só de coisas boas, né? Então, eu parei para analisar, eu disse, olha, eu posso muito mais me ocupar lendo um livro, crescendo profissionalmente, estudando meu português, que eu sou péssima. Então, quando eu penso em abrir um Instagram, eu digo, não, vou ler um livro. Eu vou ver uma informação que é mais precisa. Eu vou fazer algo que eu cresça.
que eu cresça profissionalmente e pessoalmente, porque é como você mesmo falou, a gente está em busca de crescimento. É difícil a gente falar bem, se expressar bem, às vezes a gente se sente com medo de falar no meio de pessoas. Então, a internet, ela nos deixa com esse medo também, porque a gente vê as pessoas falando tão bem, se posicionando, se dando bem na vida, e aí você diz, poxa, ainda estou aqui com 38 anos, né? Então, assim, isso para mim era meio frustrante, então para mim foi um divisor de águas. Não está em rede social. Eu tenho uma fake, mas é só para estudos mesmo de concurso. E outra coisa, para falar bem rapidinho, às vezes a gente fica nessa ansiedade de passar em um concurso, isso é tudo para mim, é o que eu almejo, tá certo. Mas hoje o que eu aprendi a pedir a Deus é que, além dele me dar essa oportunidade de passar em um concurso e ser uma funcionária pública, é o ambiente que eu vou atuar, que seja um ambiente leve. Porque às vezes a gente só pede para passar em um concurso, mas às vezes Deus não permite, porque lá eu vou ter pessoas tóxicas, lá não vou me dar bem. Então, ele adia o plano, porque o plano de Deus é muito maior para nós do que os nossos, né? A gente só precisa entender esse processo e trazer leveza ao nosso coração, trazer paz. E falar assim, Senhor, é no seu tempo, porque o Senhor está preparando o melhor. Então, hoje no meu processo, eu trago muito isso ao meu coração, paz. Senhor, eu quero paz. Não foi esse, porque esse não era o meu ambiente para estar. Vai ser o ambiente que o Senhor vai preparar, que eu vou ser feliz. Porque o pior ambiente para você estar é um ambiente de trabalho que você fica em casa chorando, que você não é feliz. Então, além de tudo, eu quero ser feliz no meu trabalho. Pode passar o tempo que passar, mas eu quero um ambiente de sossego e de paz. Ah, eu vou pensar só assim agora, quando eu não passar. Até eu Excelente, passar. Arrasou, muito bom. excelente. Verdade. Às vezes a gente pensa muito em passar, mas o ambiente é tóxico, né? É verdade. Perfeito. E existe também no serviço público, né? Mas aí, caso vocês passem e tenham esse ambiente, né, mais tóxico, é a gente também criar o nosso ambiente interno, né? E nos proteger também, nos blindar, ter habilidade social para se proteger, para não entrar, né, em tempestades dos outros, né? Se blindar de conhecimento, dos direitos também, dos deveres, né, enquanto profissional e, né, buscar ali o seu objetivo. O meu objetivo principal não é isso aqui, né? Sei lá, se é na parte assistencial, é cuidando também dessas pessoas, é o que eu vou fazer também, né, no meu fazer, né? E se blindar, se proteger, porque há pesquisas, por exemplo, quando você fala de ambientes tóxicos, eu vou pensar em quê? Em líderes abusivos, em pessoas, né, emocionalmente que trazem danos, né, nos relacionamentos interpessoais, de repente alguns narcisistas, mas as pesquisas vão mostrar que quanto mais a gente tem autoconhecimento e habilidades sociais, por exemplo, assertividade, que é uma habilidade social, a gente se protege, por exemplo, de uma pessoa abusiva, de um narcisista, né, de uma pessoa mais dominante, que traz essa toxicidade e esses danos, né, psicológicos e até físicos para as pessoas. Então, quanto mais assertividade, mais autoconhecimento, né, não entrar na tempestade, no jogo patológico do outro, eu também posso me blindar, né? E por acaso também, se não estiver tão bom, né, buscar futuros projetos, né? Porque a vida é de recomeços, a gente pode sempre recomeçar, né? Sempre entrar num novo projeto e recomeçar a carreira, a vida, né? A gente pode começar aos 40, aos 50, aos 30, né? Então, assim, a vida não tem esses marcadores que muitas vezes nos limitam, né? Ah, você tem tal idade, e você não fez isso. Tem alguns marcadores biológicos que realmente existem, mas tem alguns que é muito mais psicológico, né? Que a gente vai enquadrando, mas você com essa idade, você fazendo isso, né? Então tem muita questão de etarismo também, você com essa idade fazendo isso aqui. Então, assim, se faz sentido, né? Se é bom para mim, eu posso sim fazer. Eu me autorizando aqui, né? Eu posso fazer sim. Meninas, então a gente está caminhando agora para o final, e aí eu queria, então, assim, a gente começou com uma dinâmica, né? Terminar com uma que cada uma falasse uma palavra do que representou, assim, uma palavra. Então, vou começar. Para mim foi leveza.
Eu acho que para mim trouxe mais um pouco de calma. Calma, leveza. Trouxe paz ao meu coração. Que bom. Significado. Significado. Aldira ou Valéria, querem falar? Para mim também foi paz. Que bom. Valéria, Eu não sei, eu acho que eu fiquei pensativa. Pensativo. ótimo. E para mim, eu acho que a palavra é força, sabe? Quando a gente está juntas no mesmo propósito, sem estar competindo umas com as outras, né? Assim, presente de forma autêntica, de forma genuína e verdadeira, centrada no nosso né, conhecimento, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento pessoal. Quando a gente está num ambiente, né, com o mesmo propósito, eu acho que isso se multiplica, isso gera força, isso gera potência. Então, para mim, foi muita potência. Mulheres juntas, querendo, né, ajudar umas às outras, é sempre, para mim, sinônimo de muita potência. Então, meninas, vai ficar gravado, se vocês depois quiserem trazer à memória aquilo que dá esperança, vão lá e reassistam esse momento nosso, que foi maravilhoso. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Rita, por esse Obrigada momento, pelas tá? trocas, pelas falas, por estarem aqui, né, até agora. Eu sei que o dia deve ter sido cansativo, cheio de atividades. Então, para mim também, né, eu trago muita gratidão por estarem até aqui e a gente fazer trocas tão importantes, né? Porque o nosso feminino, ele precisa de fortalecimento, de trocas, de escuta, de acolhimento, né? Isso mesmo. Muito, muito obrigada. Um abraço, gente. Boa Eu noite. que agradeço. Boa noite, Beijo. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, meninas.